Ok. Então, continuando o mesmo raciocínio ligado à necessidade de nós refletirmos sobre a tradução enquanto traduzimos, isso vai repercutir na produção. Porque uma coisa é você sentar na frente do seu laptop e você se comprometer diante de um grupo de devotos a fazer uma tradução. Que não é exatamente o primeiro passo, se lembram? O primeiro passo seria você escolher o texto a ser traduzido. O segundo passo, que também é muito importante, é você ler o texto inteiro, para você ter uma noção, mesmo que seja no nível intelectual, você tem uma noção do que o Gurudeva está falando nesse texto. Qual é a proposta de Srila Gurudeva ao escrever esse livro? A quem ele está se dirigindo? Por que ele está se dirigindo a gente daquela maneira? Quem são os personagens na história? E o que eles representam para mim a Bhakti? Então, quando eu leio, eu posso ter esse tipo de... Quando eu termino de ler, eu posso ter esse tipo de relacionamento com aquele granta, com aquele livro. Mas aí, eu sento para traduzir, e aí, no final da tradução, o meu produto, tradução, ele vai passar por várias etapas. Então, antes de eu falar das outras etapas, eu gostaria de lembrar também que de todos os representantes de etapas, o representante tradutor é o mais importante, porque se ele fizer uma tradução ideal, todas as outras etapas vão transcorrer bem suavemente, com uma certa rapidez e uma tranquilidade para toda essa equipe que se formou em torno daquela produção. Então isso é muito importante de refletir. Se eu vou traduzir um texto, eu vou tentar fazê-lo, ou fazer a tradução, com um ideal. Para que a próxima pessoa da próxima etapa pegue a minha tradução, entre aspas, minha, e não fique com raiva de mim. Agora eu vou falar para vocês da próxima etapa. A próxima etapa, ela mistura, vamos dizer assim, a pessoa, o devoto da próxima etapa, ele pode se ocupar com dois aspectos da produção. Um deles é a fidelidade da tradução feita pelo outro devoto, e o outro é o que a gente chama de revisão da tradução, que melhor seria dizer redação da tradução. Então, por que esse devoto nessa fase pode ficar com raiva do primeiro devoto, mas vamos pedir para ele não ter esse sentimento, que isso não é favorável a Bhakti? Mas por que pode acontecer isso? Do ponto de vista objetivo, vamos pensar assim objetivamente. Do ponto de vista objetivo, se ele deparar com uma tradução literal, pior ainda se for uma tradução super literal, já na fidelidade da tradução ele vai ter que mexer muito naquele arquivo. Parágrafo por parágrafo, vai ter que ficar mexendo. E aí, depois que ele tiver feito essa mexida toda para fazer a fidelidade da tradução, quando ele for fazer a redação ou a revisão, como costumam chamar, aí que ele vai ficar com raiva mesmo, aí que ele vai querer passar um e-mail para o tradutor, ou chamar o tradutor, ligar para o tradutor se eles moram na mesma cidade, ou se eles têm TIM, né? Propaganda gratuita. E ele vai começar a discutir com o tradutor. Fala assim, gente, você tem que pensar no que você está fazendo. Você simplesmente sentou, deve ter digitado cada página 3 minutos, você deve digitar bem, e por aí foi a sua tradução, você não pensou nisso. Então, o tradutor faz um trabalho ideal, o revisor da fidelidade e o redator vai pegar esse trabalho ideal, e aí quando o arquivo passa para esse outro devoto, qual deve ser a atitude do tradutor? Vou até cruzar o braço assim. O que você acha, pode fazer? O tradutor esquece e não pensa mais. Hoje é dia 36, tudo começa outra vez. Não pensa mais. Você fez o seu seva. Estava legal? Maravilha.
Não pensa mais. O seu nome vai constar no livro? Vai, porque é uma solicitação do seu Gurudeva. Tem uma implicação legal estar ali o seu nome no livro. Porque se não tivesse implicação legal, não teria nenhum motivo para o seu nome estar no livro. Porque você não fez nada. Você só fez alguma coisa pela misericórdia do seu Gurudeva. Então, esquece que você traduziu e deixa o pobre redator e o pobre fidelizador fazer o trabalho dele em paz. Se ele está fazendo esse trabalho, se ele está fazendo esse seva, isso significa que ele tem uma noção dos 2 idiomas, vamos falar agora de perfil, ele tem uma noção dos 2 idiomas muito especial. Ele tem fluência nos 2 idiomas, ele consegue falar inglês fluentemente e se fazer entender fluentemente na língua inglesa. Por isso ele está nessa posição. E aí, quando passar da fase dele, o livro vai chegar nas mãozinhas do diagramador, que vai preparar o layout das páginas, que vai trabalhar, que vai trocar ideias com um outro devotinho que fez a ilustração ou que escolheu a foto. Então, eles vão trocar ideias e eles vão apresentar não apenas uma capa lindíssima, porque nós estamos, todos vocês devem saber que nós somos distribuidores de livros nas ruas, nós não estamos nas livrarias. Então, se a gente tem um livro com uma capa bem bonita, bem atraente, bem chamativa, então metade do trabalho do distribuidor de livros já está feita, tá? Então, o livro já foi entregue pelo redator, qualidade, assim, o redator sabe um monte de coisa sobre diagramação, ele sabe como preparar aquele arquivo para o diagramador. Se tiver sânscrito, ele sabe colocar os diacríticos em sânscrito. Aí o diagramador faz um trabalho nota 10, ele faz a paginação assim, coloca uns arabescos, põe uns desenhozinhos de Radha Krishna e de Gauranga Mahaprabhu, arruma uma foto lindíssima de Gurudeva, corre atrás como se diz, da coleção que ele tem de imagens em alta resolução, e ele faz um trabalho maravilhoso. E aí, com isso, aparece um outro membro do grupo da produção que vai enfrentar as feras. Você sabe quem são as feras? A gráfica. A gráfica. Os feras são a gráfica. Eles não são devotos. Até aqui nós estamos falando de devotos, tratando com devotos, que estão conscientes de uma maneira ou de outra, sim, realmente falso ego e serviço devocional não se combinam, não é? Mas agora nós estamos diante de um gráfico que, em geral, vai ter milhares de vezes mais experiência que a gente na preparação de um livro para ele ser rodado, um profissional gráfico. E essa pessoa que vai lá na gráfica vai ter que ter um perfil muito específico, ela vai a pessoa que vai negociar o preço unitário do livro, vai negociar a tiragem do livro, vai tratar do pagamento do livro, e como Srila Prabhupada dizia, dinheiro na mão, paga à vista, consegue desconto, vende o livro publicado a 100% do valor da impressão, custo da impressão, e continua o processo. E esse dinheiro que você coloca, esse lastre que você coloca nessa conta é sagrado. Ele entra vindo da venda dos livros e ele sai indo para a gráfica para pagar a impressão. Não se fala mais nisso. A não ser que exista uma outra estrutura na missão, que não é o caso, pelo menos, da missão de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Porque na missão de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a editora comprou imóveis, comprou carros, com o aval de Srila Prabhupada, mas isso não se aplica no mundo contemporâneo. Então, com isso, a gente fecha um ciclo que vai redundar no momento mais mágico da experiência de um discípulo e até mesmo poderia dizer da expectativa do Guru. Então se prepare, esse momento. Opa, você está. Eu estou fazendo pirataria. Pirataria do momento.
esse momento é o seguinte: finalmente saiu da gráfica esse livro lindíssimo, capa dura, altíssima qualidade. Olha só a arte da capa, singela, arabescos, muito bonita, uma pintura lindíssima de uma devotinha que está sob orientação de Shyamarani Edid, né, que é a chefe do departamento de arte, né. A contracapa também tem uma foto linda de Vrindavana antiga. Algumas pessoas, claro, são pessoas super especiais, que estão todos Brijabasis, estão indo na direção do templo de Shri Radha Madan Mohan, que é um personagem importante na história do livro, né? Então, é um livro magnífico, que é o resultado do esforço unido e dedicado de vários devotos. Ele agora esse aqui vem enriquecido com Devanagari e tantas outras joias para alegrar o coração do leitor, que neste caso, se alguém adquirir esse livro na rua e não for ainda devoto, no dia seguinte ele vai ser devoto. Porque esse livro de Srila Gurudeva aqui, Shri Brihad Bhagavatamrita, ele é assim avassaladoramente fazedor de devotos. Então, assim, essas são algumas das palavrinhas que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Esse é um primeiro esforço. Da mesma forma que nós gravamos aqui, nós vamos divulgar no nosso blog, né? A gente tem um blog chamado igvi-editorial.blogspot.com, onde nós estamos hospedando todo o conteúdo que tenha a ver com produção de livro, tradução, publicação, e todos os demais detalhes ligados a esse processo e a este seva, que é tão querido dos nossos Gurudevas. Então, eu queria agradecer aos ouvintes aqui que tiveram muita paciência de ouvir tudo isso, e também, assim, pedir a todos vocês que, porventura, assistirem, ou lembrar vocês, porque muitos de vocês possivelmente já terão tido experiência de tradução, me perdoem se eu falei alguma coisa com a qual vocês não concordam. O seva também tem esse aspecto, né? No seva, a gente fazer uma mesa de discussão para chegar a consenso sobre certas coisas é muito importante. Então, por isso, para aqueles que têm experiência, se eu falei alguma coisa que possa ter, de certa forma, magoado vocês, me perdoem, mas ao mesmo tempo eu falo também para vocês que têm experiência e para vocês que querem adquirir experiência, pensem bem numa coisa, que estes livros dos nossos Gurudevas, eu estou usando esse dedo assim, esses livros dos nossos Gurudevas, eles são uma manifestação dos nossos Gurudevas, eles são avatares dos nossos Gurudevas. Então a gente deve ter por eles o respeito mais qualificado possível, o respeito mais afinado, mais sutilizado, de maneira que quando eles aparecerem na mão de alguém, sendo este alguém já um devoto que está sedento por aquele texto, ou alguém que ainda não teve essa bênção, né, não teve essa fortuna, que essa pessoa, quando leia o livro, sinta no mínimo uma atração e uma compulsão absurda para ler a próxima página. Então, se o livro não tiver qualidade, como é que a pessoa vai ter compulsão para ler a próxima página? É simples assim. Então, com isso, assim, eu agradeço. Desculpe às vezes eu fico um pouco excitado até, porque é um seva que eu admiro muito. Então, Vancha Kalpa Tarvesha Kripasindevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo